Seja muito bem-vindo à nossa aula de farmacologia do trombolítico. Essa é uma aula bem direta, onde nós vamos abordar alguns conceitos que muitas vezes não conseguimos aprofundar nos treinamentos práticos. Para quem não me conhece, eu sou Cláudio Pilon, eu sou clínico, emergencista e intensivista, e é um prazer estar aqui com vocês. Essa é a minha declaração de conflito de interesse, eu sou speaker da Behring. Nos treinamentos práticos sobre infarto, AVC, a parte de fibrinólise, farmacologia do trombolítico, muitas vezes nós não aprofundamos, porque nós temos que falar de todos os conceitos nesse treinamento, é muito denso. Epidemiologia, diagnóstico, eletrocardiograma, qual é o desenho do estudo do stream, então são muitas informações e esse slide acaba passando muito rápido, e é por conta disso que a gente vai aprofundar aqui. Se você está aqui, é porque você se interessou em aprofundar-se nesse conceito. E a gente vai dividir em 3 etapas aqui. Para entender bem o alteplase e o tenecteplase, você precisa entender bem a fibrinólise. E essa vai ser a base da aula para ficar muito fácil você entender o alteplase e o tenecteplase. Então, estamos partindo da onde? Estamos partindo já de um paciente que se formou o trombo, ou como na literatura coloca, após a formação e retração do trombo. Então ocluiu toda a coronária ali, por exemplo, ou artéria cerebral média. Houve uma oclusão, nesse caso aqui por rompimento da placa, e houve uma oclusão total. Então esse trombo ocluiu o vaso inteiro, ele está completamente obstruído. E fisiologicamente nós temos resposta para isso, que é a fibrinólise fisiológica, também conhecida como hemostasia terciária. Então ela é a terceira fase. Qual que é a primeira e a segunda fase? É justamente a formação e retração do trombo. E aí agora a gente tem a fase terciária, que é a fibrinólise. E nós temos vários atores e temos os protagonistas. Vamos falar de plasminogênio, ativador do plasminogênio tecidual, a plasmina, né, os inibidores PAI1, PAI2, uroquinase, vamos comentar, né, alfa-2 antiplasmina. Vocês vão ver que tem sistemas que são antifibrinolíticos e outros que são pró-fibrinolíticos. As metaloproteinases, né, a própria trombina atuando aqui com o sistema ativado pela trombina, que é o sistema TAF. Comentar sobre fibrinogênio e fibrina. Mas nós temos sempre os principais do filme. E os 2 protagonistas são esse aí, ó. Principalmente aí o ativador de plasminogênio tecidual. Ele é o protagonista e vocês vão entender por quê. E o coadjuvante ali seria a plasmina. Então, dentro da fibrinólise, esses são os protagonistas aí. E a gente tem alguns atores ali que são figurantes, coadjuvantes, que a gente vai entender melhor para poder entender a farmacologia. Vou usar como base essa figura que eu achei muito boa, desse artigo publicado na SOCESP, do professor Antônio Cláudio. E, honrando a fonte, né, vamos começar aqui na formação do trombo já estabelecido. Tem um trombinho aqui, tem a malha de fibrina toda bonitinha, e aqui nós temos um plasminogênio que já faz parte do trombo, tá, gente? Então o plasminogênio está ligado à malha de fibrina. E o que é o plasminogênio? Também conhecido como profibrinolisina. Eu até prefiro esse nome aqui, profibrinolisina, porque ele especifica um pouco mais da ação, tá? Fibrinolisina, lisafibrina, né? É uma proenzima, né? Então ela vai ser ativada, é uma proteína aí relativamente grande. Quem produz é o fígado, e nós temos 2 tipos. Nós temos o ligado à fibrina, que é o mais importante pra gente, é o que está na figura, e nós temos também plasminogênio livre, tá? Ou plasminogênio sistêmico, que fica circulando aí pelo sangue, caso aconteça alguma coisa, como por exemplo um trombo, né? E aí ele vai se ligar ali à matriz de fibrina. Quem secreta o plasminogênio? As células endoteliais e tecidos lesados, mas primordialmente essa aqui, ó, células endoteliais. Então o endotélio secreta plasminogênio, ele tem o que está ligado à fibrina e tem um que está livre, mas o nosso foco é esse aqui, o plasminogênio ligado à fibrina, que está aqui, ó, ligado no trombo. E esse plasminogênio, sendo uma proenzima, ele vai ser ativado. E quem que vai ativar o plasminogênio? Quem ativa o plasminogênio é o ativador do plasminogênio tecidual, conhecido como TPA. Esse é o principal. Tem um outro que se você se aprofundar, você vê, que vou comentar aqui, que é o ativador do plasminogênio do tipo uroquinase. Mas esse está mais relacionado a tumorogênese, migração celular, e outros como calitreína, outros fatores aqui de coagulação e até cofator, que é a anexina 2, eles também são coadjuvantes. Mas os 2 principais aí, o TPA e o PA,
Sendo que o principal de todos, gente, não é à toa que eu coloquei em destaque aqui, é o ativador do plasminogênio tecidual. Esse é o principal. Os outros são ali figurantes e coadjuvantes. O principal é o TPA, ativador do plasminogênio tecidual. E quem que secreta o ativador do plasminogênio tecidual? Adivinha? Também as células endoteliais. Essas células que são tão importantes nas fisiopatologias da doença cerebrovascular e arteriais, né? Então, a síntese e secreção das células endoteliais. Metabolismo também hepático. E aí, vem um conceito importante aqui. Na coagulação, você lembra que nós temos os fatores pró-coagulantes e anticoagulantes. Ou seja, é um equilíbrio ali, né, para manter a homeostase. Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter fatores que vão ajudar a fibrinólise, mas vão ter fatores moduladores que vão tentar ali equilibrar essa resposta para não ser tão fibrinolítico assim. E a inibição é feita por esses dois fatores aqui, o PAI 1 e o PAI 2. O que é? O inibidor do ativador do plasminogênio, tipo 1 e tipo 2. Eles é que modulam aqui, ó. Então, ó, TPA liberado pelo endotélio, metabolismo hepático, mas tem uma enzimazinha que inibe ele, que é o PAI 1, PAI 2. Então, só para você ter ideia que cada uma dessas principais enzimas, ela vai ter meio que um antagonista ali. E o que o TPA vai fazer? Vai se ligar ao plasminogênio e vai ativar o plasminogênio. E quando ele ativa o plasminogênio, ele transforma o plasminogênio em plasmina. Esse é o produto da ação do ativador do plasminogênio tecidual. Transformar plasminogênio em plasmina. E a plasmina, que agora não é a própria fibrinolisina, ela é o que? Uma lisina da fibrina. Então é por isso que eu gosto mais desse nome até. Então essa plasmina é ela que vai degradar ali a matriz da fibrina, né? Uma serinoprotease, uma enzima mesmo, e que tem também os seus antagonistas ali para não deixá-la totalmente solta. São 3, mas o principal de longe é o alfa-2 antiplasmina. Tem a alfa-2 macroglobulina com essa atividade também, e tem o próprio sistema TAF, que é ativado pela trombina, né? TAF em inglês e em português é o inibidor da fibrinólise ativado pela trombina. Então é um antagonista. A trombina, assim como ela é pró-coagulante, ela também ao mesmo tempo estimula já esse sistema TAF aqui para também ser antifibrinolítico. Então tem essa ação. A ação da plasmina, né, ela degrada, alguns livros colocam digere, causa lise ou simplesmente dissolve ali a matriz de fibrina. Essa é a principal ação dela, tá? Ela também degrada e digere, né, outros fatores como fibrinogênio e outros fatores de coagulação aqui, inclusive a protrombina. Mas o principal é que ela vai degradando e digerindo literalmente, porque ela é uma enzima parecida com a tripsina, tá? E ela degrada essa matriz de fibrina. O livro também traz, vários artigos trazem que ela causa a degradação da matriz extracelular e faz parte do remodelamento do tecido conjuntivo, ou seja, é uma enzima que ela meio que come os tecidos, essa é a realidade, mas isso é em situações bem específicas. Mas a principal função é de degradação da matriz de fibrina para você dissolver o trombo, ou seja, restabelecer o fluxo. Essa é a tentativa fisiológica que a gente tem. Então a plasmina, ela faz isso, e mais especificamente, para a gente não perder a viagem, você já ouviu falar disso aqui, ó, ela ativa uma família, um grupo específico de metaloproteinases, né, que são vários tipos, mais especificamente essa MPP17 aqui, que tem como sítio de ação a fibrina. Então a própria plasmina ela faz a degradação, mas ela também ativa algumas metaloproteinases, mais especificamente essa aqui, que é o substrato da fibrina, e vai dissolvendo ali a fibrina. Então essa figura interessante que ela mostra a plasmina, ó, degradando toda essa fibra, essa matriz de fibrina aqui, ó, através da ativação do plasminogênio tecidual pelo TPA, transformando ela em plasmina, e a plasmina aqui, ó, degradando toda essa matriz de fibrina do trombo e gerando aqui os produtos de degradação da fibrina, que a gente vai comentar. E quem é o antagonista do TPA? O próprio PAI 1 e o PAI 2, né? E o objetivo final é restabelecer o fluxo, certo? Então a gente tem aqui o plasminogênio, foi ativado em plasmina. A plasmina tem o seu antagonista, que é alfa-2 antiplasmina, e a plasmina causa a lise do trombo. E essa lise do trombo vai causar um produto, que é o produto de degradação da fibrina, nos livros está como PDF, né? E esses produtos, quando eles vão aumentando, eles começam a inibir a trombina. Para quê? Para que não haja uma nova formação de trombo.
Justamente ele está falando, ó, tá, essa parte protrombótica não tá legal. A gente está precisando atuar com a parte fibrinolítica aqui. Então pare de gerar trombina para que esse trombo não aumente. Então é justamente esse é o estado de homeostase. Uma coisa vai gerando a outra resposta. E um dos produtos de degradação de fibrina mais famosos que vocês vão ouvir falar é o dedímero. É um produto de degradação da fibrina. Então, PDF aqui, o produto de degradação e dedímero, que é um dos mais famosos aí. E aí ficou tudo assim, o plasminogênio é ativado por quem? Pelo TPA, principalmente, mas tem outros aqui coadjuvantes que a gente viu. E quem que é o inibidor do ativador do plasminogênio? O PAI 1 e o PAI 2. Eles transformam o que? O TPA transforma o plasminogênio em plasmina. A plasmina também ativa umas metaloproteinases. E o que a plasmina faz? Ela digere a matriz de fibrina, literalmente. E quem é o antagonista dessa enzima plasmina? São 3, mas o principal é a alfa-2 antiplasmina. Você viu aqui. E toda essa rede de fibrina, ela foi lá nas primeiras e segunda fase de coagulação, ó, culminaram aquela cascata inteira, né, em trombina, transformando fibrinogênio em fibrina. Só que a trombina você viu também que também ativa o sistema TAF, que é um dos coadjuvantes que inibe a plasmina. Então é tudo ligado aqui, ó. Mas no fim das contas, o sistema fibrinolítico é isso aqui, ó. Plasminogênio transformado em plasmina pelo TPA e a plasmina digerindo a matriz de fibrina, gerando produtos de degradação da fibrina, o mais famoso dedímero. Resumindo até para você aqui, limpando, ó, tirando os coadjuvantes, esse é o que a gente tem que lembrar aqui, ó. Esses são os principais. E aí fica muito fácil a gente entender o sistema fibrinolítico, que é fisiológico, mas que não consegue abrir um vaso coronariano entupido. Por quê? Porque a quantidade de TPA que você secreta é na casa de nanogramas, gente. É muito pequena. Ela não vai conseguir restabelecer totalmente fluxo. Vai ter o sistema antifibrinolítico? Vai, mas ele não vai conseguir abrir vasos grandes. Vai conseguir abrir vasos pequenos. Vasos grandes não. Essa em escala de nanograma não vai ser possível. E é por isso que foi criado um medicamento que é para poder, não nessa escala de nanograma, mas de miligramas, abrir completamente o vaso, que é o RTPA. Ele é o ativador do plasminogênio, só que é recombinante. E aí fica muito mais fácil a gente falar do actilise e tenecteplase. Né? O alteplase e o tenecteplase, mais conhecido o alteplase como actilise. Né? Aqui no Brasil é o único que tem, não tem concorrente. Né? Então o actilise é um ativador recombinante, por isso que é o R, né? RTPA, ali do ativador, feito por engenharia genética, né? Uma glicoproteína com um tamanho ali específico. E esse metabolismo e a distribuição é hepática, e após a administração, o que é interessante a gente lembrar é que ela vai gerar uma pequena queda de fibrinogênio, até 60%, uma pequena queda de plasminogênio, e tem uma ação ali importante na alfa-2 antiplasmina. Vai haver essa queda aí que é justamente para ter a plasmina mais ativada ali. Só que isso se normaliza após 24 horas, isso a gente viu farmacologicamente aí. Detalhes do actilise é que ele tem uma meia-vida de 5 minutos, e é por isso que ele é feito em bomba de fusão, mas a gente tem que após 20 minutos, só até menos de 10% da dose vai estar no plasma. E o que a gente chama de meia-vida de eliminação, ou meia-vida beta, né, é mais ou menos 40 minutos ali que ele está eliminado. Quando a gente vê resultados em relação à reperfusão, fluxo coronariano time 2 e time 3 aos 90 minutos só chega até 84%. Depressão de fibrinogênio numa escala de 4 cruzes. Tem um pouco, é 1 em 4 cruzes. Ele é fibrina específico? Sim, principalmente quando comparado à streptokinase. 2 cruzes em 4, aí é bem fibrina específico. Né? Tem resistência ao seu inibidor, ao PAI 1 e PAI 2? Não, não tem. E por que eu coloco isso? Porque vocês vão ver que tem um que tem. Causa hipotensão igual a streptokinase? Não. Antigênico igual a streptokinase? Não. Então melhorias importantes aí, geralmente armazenado na farmácia ali, né? Acesso exclusivo você tem que fazer, o uso é para ser feito imediato, tá? Nessa via exclusiva, mas o fabricante coloca aqui se você não conseguiu usar ali, né? Mas que deve ser usado imediato, ele pode ficar no máximo 24 horas nessa temperatura resfriada ou no máximo 8 horas na temperatura ambiente ali próximo de 30. Esses são os principais estudos que trouxeram a alteplase, destaque pelo Gusto 1 em 93 lá, né, que trouxe ele como comprovação importante aí de imortalidade. O NINDS no AVC em 95, o ECAS-3 no AVC em 2008, né, e o peito ali no TEP. Então, são os usos clínicos que a gente tem aí do alteplase.
Então o RTPA, ó, transformando o plasminogênio em plasmina, ele é um ativador recombinante na casa de miligramas, porque não são nanogramas aqui, a gente dá, por exemplo, no AVC 0,9 miligramas por quilo, né, 90 miligramas e 100 miligramas no infarto, por exemplo. Então isso vai abrir a coronária, vai abrir a artéria cerebral média do paciente. E aí eles perceberam que dá para ter melhorias, e foi dentro dessas buscas de melhorias que surgiu um medicamento chamado tenecteplase TNK. O tenecteplase, né, conhecido como metalise, ele também foi feito por engenharia genética, só que aqui com uma técnica de DNA recombinante, né, por células de ovário de hamster chineses, né, curiosidade aí. A questão é que foram 3 modificações por essa técnica em lugares bem específicos, tá? Onde houve substituições de alguns aminoácidos específicos que deu inclusive o nome, né, de TNK, pelas siglas dos aminoácidos aqui, né? Então nós tivemos 3 modificações específicas em lugares específicos dessa molécula, né, numa parte que a gente chama de parte cringe e a parte protease, né, são locais bem específicos, e essas modificações elas proporcionaram melhorias a essa molécula, como por exemplo maior seletividade e afinidade pela fibrina. Ela é mais específica ao local do trombo e ela não, por exemplo, consome o plasminogênio sérico. Ela tem muito mais especificidade ao plasminogênio ligado ao trombo. Tem menor ativação sistêmica ali, né, daquele plasminogênio, maior resistência ao seu inibidor, que é o PAI-1, e tem um aumento de meia-vida que possibilitou aí essa dose em bolos, né, que é o que realmente facilita a posologia. Metabolismo e distribuição também é hepática, e quando a gente tem a administração, a gente já vê valores muito menores de queda de fibrinogênio e plasminogênio, normalizando também em 24 horas. Então ela tem uma meia-vida alfa de 20 minutos, o que permitiu essa dose sem bolos em 5 segundos. A meia-vida de eliminação ali mais ou menos, né, 129 minutos. E o fluxo coronariano, time 2 e 3, 85%. Depressão de fibrinogênio praticamente inócua ali, não é considerado. Fibrino específico, muito, 4 cruzes em 4. Essa é a dose mais fibrina específica, a droga mais fibrina específica que a gente tem. É resistente ao PAI-1, ou seja, vai ter uma ação potencializada aí, e também no caso de potencial nem antigênico. Os mesmos cuidados a gente tem em relação à metalise praticamente, com um detalhe ali que o fabricante comenta de não usar com soro glucosado. Então são os detalhes importantes aí em relação à farmacologia do alteplase e tenecteplase. O principal estudo, a CENT-2, que foi um estudo de não inferioridade, só precisava provar que ele não era inferior ao alteplase, visto que ele tinha uma posologia muito, muito mais fácil, que é uma dose em bolos. E ele provou isso na CENT-2. E o estudo STREAM 2013, foi o principal desenho que trouxe a estratégia farmacoinvasiva aqui. No Brasil, praticamente é o que mais a gente faz aqui. Então eu termino essa aula aqui com essa figura criada por inteligência artificial, né, que nós temos se discutido muito sobre isso e parece que vai ser muito um pouco do futuro do ensino aí, né? Eu coloquei lá, faça uma imagem de um médico com superpoderes e um medicamento na mão. Fiz uma modificada aqui porque o medicamento que eu coloquei é o RTPA. Eu acredito particularmente, né, de verdade, que o RTPA é praticamente um superpoder do médico. Por quê? Esse medicamento já tem estudos robustos. Esse ponto já não está mais discussão. Mas a questão é que você vê na prática os resultados, na mudança de vida das pessoas é muito importante. Você tratar um infarto em tempo hábil ali e ver a dor sumindo, entender que aquilo provavelmente salvou a vida do paciente. Você vê um paciente com déficit neurológico e você trombolizar e ver ele retornar, né, à normalidade na sua frente ali, você sabendo que aquilo ali seria uma sentença de morte praticamente, se ele não tivesse sido trombolizado, para mim é um superpoder. Então, essa aula é justamente para a gente aprofundar esse conhecimento, para a gente ter mais segurança de tratar os pacientes com trombolítico quando eles estão indicados. Muito obrigado pela atenção de vocês. Quem tiver dúvidas ou qualquer contato, entre em contato comigo aqui pelo e-mail ou pelo Instagram. E muito obrigado pela atenção. Até a próxima.